Luiz Presidente, deputado Dr. Sadi Noel, ilustre assessor da mesa, Dr. Renato. Quero, senhor presidente, me solidarizar aqui aos familiares das vítimas dessa tragédia que se abateu sobre a cidade do Rio de Janeiro, de grande repercussão, com o acidente da ciclovia Niemeyer. Aqui já falaram deputados engenheiros, como o deputado Samuel Malafaia, profundo conhecedor da engenharia, um homem dedicado à profissão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o que me traz aqui a esta tribuna é o registro do aniversário de 70 anos da Amperge, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, completados no último domingo, 24 de abril. A Amperge é uma instituição de vanguarda na luta pelo direito, na luta em defesa dos direitos humanos, das liberdades, das garantias individuais, da cidadania no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. De um modo muito especial, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é vanguarda no Brasil. Cabe-nos aqui registrar que o Rio, que teve o privilégio de ser capital do Império, de ser capital da República, o Rio teve a oportunidade de ser palco das principais discussões e debates que construíram o direito neste país. Esta tribuna, este parlamento, trouxe esta grande contribuição. E não foi diferente na Constituição do Ministério Público. Um debate que inicialmente se deu internamente. Aqui, no estado da Guanabara, nós tínhamos uma realidade, com o Ministério Público, com a carreira organizada de uma forma. Do outro lado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, tínhamos uma outra estruturação no Ministério Público. Salários diferenciados, carreiras diferenciadas, direitos diferenciados. Com a fusão, não houve a sensibilidade da unificação da carreira, da uniformização salarial, da uniformização dos direitos e das garantias. De modo que promotores de justiça, procuradores de justiça, executando a mesma função, dividiam salas, dividiam espaços e tinham um tratamento salarial diferenciado. A primeira luta do Ministério Público, da Amperge, foi da sua estruturação, foi de fazer justiça internamente. E foi uma grande luta que serviu de grande exemplo para este país. Posteriormente, com o advento da Constituição de 1988, teve o Ministério Público do Rio de Janeiro a responsabilidade de liderar nacionalmente, contrariando a maior unidade da federação, que era o Estado de São Paulo, na defesa da constitucionalização do papel do Ministério Público, da constitucionalização do direito dos promotores, procuradores de justiça, de elegerem, escolherem o seu procurador-geral de justiça para, posteriormente, ter o ato de nomeação pelo governador do Estado. Uma vitória da Amperge, uma vitória do Ministério Público Nacional. E hoje, nós, enquanto sociedade,
colhemos os frutos de um Ministério Público autônomo, de um Ministério Público eficiente, que lidera neste país uma cruzada contra a corrupção, pelo controle das contas públicas, pela transparência dos atos de gestão, ajudando na elaboração legislativa, impulsionando a sociedade a questionar os governos constituídos a que estes pratiquem atos de gestão dentro dos princípios da honestidade, da probidade e da justiça administrativa. Comemorar 70 anos da Amperge é comemorar uma grande conquista do Estado Democrático de Direito, uma grande conquista da democracia brasileira. Por essa razão, eu venho aqui deixar este registro. Hoje, o presidente da Amperge, o promotor de justiça, Dr. Luciano Matos, é motivo de satisfação para nós, que vimos iniciar sua carreira no Ministério Público, atuando no interior do Estado, na cidade de Cabo Frio, como promotor de tutela coletiva de interesses difusos, e hoje vê-lo dirigindo importante instituição. Na noite de ontem, tivemos a alegria de, ao lado do ex-procurador e deputado federal Antônio Carlos Biscaia, do deputado federal Alessandro Molon e de outras personalidades do Ministério Público Nacional e Estadual, de receber a medalha do mérito da instituição pela defesa das prerrogativas do Ministério Público no Parlamento Fluminense. Trago com orgulho e guardo com profunda alegria esta honraria, esta homenagem. E deixo aqui o registro da importância do papel do Ministério Público na defesa da sociedade. Hoje, este Parlamento foi dominado por dois temas: a ocupação das escolas, um debate que envolve a todos, e o acidente da ciclovia da Niemeyer. Nestes dois episódios, vemos a participação do Ministério Público como fiscal da lei em defesa da sociedade, em defesa das garantias individuais e coletivas. Por essa razão, senhor presidente, não poderia deixar passar essa data sem ocupar esta tribuna e fazer este importante registro. E registrar que o Ministério Público, para continuar sendo fortalecido, precisa cada vez mais do apoio legislativo, na estruturação das leis, na reforma das leis, na defesa institucional. E trago aqui a mensagem da Amperge de agradecimento a este Parlamento, que ao longo de todo esse período, de toda essa legislatura, tem se mostrado sensível e solidário com as causas do Ministério Público. Defender uma instituição, o Ministério Público, cada vez mais forte, cada vez mais autônomo, cada vez mais atuante, é apostar numa sociedade a cada dia melhor. Uma sociedade que precisa ser depurada do grande flagelo da corrupção, que rouba sonhos, que furta liberdades e que aliena o futuro da sociedade. Por essa razão, ter nessa instituição parceira da defesa de um Estado transparente, de políticas públicas eficazes e exitosas dentro do limite da probidade administrativa, da decência, da ética e do resgate de valores morais, é papel
do Ministério Público e a função que deve ser estimulada e apoiada. Por essa razão, senhor presidente, registro o aniversário de 70 anos da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vanguarda nacional na defesa, na preservação e valorização do Ministério Público no Brasil. Muito obrigado.